Boa noite, pessoal. Boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas. Eu sou Lucas Paz e é um prazer estar aqui conversando com vocês através do Festcine Pedra Azul. Quero dar um aceno aí a todos, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui começando essa série de bate-papos que a gente vai fazer com os realizadores dos curtas-metragens da terceira edição do Festcine Pedra Azul. Eu queria tirar esse momento primeiro para agradecer a Tower Filmes e a Galpão Produções pelo convite de estar aqui na figura do Marcos e da Lúcia. Dizer que é uma satisfação imensa, já agradecer também aí a presença de todos que acompanham a gente pela live. Quero que vocês coloquem nos comentários como é que vocês ficaram sabendo da live, do próprio Festcine Pedra Azul, que acontece no Espírito Santo. E fazer uma breve introdução, uma breve apresentação. Eu também sou cineasta e conheço o festival através da experiência da primeira edição, que aconteceu há 2 anos atrás, lá no Espírito Santo, em Domingos Martins, nesse lugar paradisíaco que é Pedra Azul. E naquela ocasião nós tivemos um filme indicado, Um Toque de Aurora, e saímos vitoriosos com o prêmio de melhor atriz e melhor fotografia. Hoje, a partir de hoje, às 9 da noite aí no horário de Brasília e aqui em Los Angeles às 5 da tarde, a gente vai começar em domingos alternados a entrevistar os realizadores de curtas-metragens. É bom que vocês saibam que praticamente todos os dias o Festcine Pedra Azul está fazendo lives com os realizadores de curtas, longas, webséries, documentários. E de cara, se você ainda não conhecia o festival, se você está começando a receber informações agora a respeito do festival, essa será a terceira edição, acontecerá online entre os dias 4 e 8 de agosto. E toda a programação vai estar disponível no festcinepedraazul.com.br. Se não me engano, também haverá parte da programação por cinema drive-in, o que é uma novidade nesses tempos que a gente está vivendo, de readaptação da nossa realidade. E em momentos como esse que a gente tem aqui para bater esse papo, é muito bom ver todos vocês aqui para falarem de cinema, de audiovisual, do conteúdo que a gente vem produzindo. Hoje eu vou escrever aqui nos comentários, me deem um minutinho para a gente colocar em destaque o assunto da nossa conversa, que é o curta-metragem Alano, lá de Alagoas, e hoje a gente bate um papo com os diretores do filme. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar o comentário. Pronto. A gente vai bater um papo com os realizadores Silvio Leal e Henrique Oliveira. Como que vai funcionar a nossa conversa hoje? Esse é um papo de cineasta para cineasta, então eu desde já peço que vocês perdoem qualquer informalidade. Eu estou aqui aprendendo esse universo das lives e essa é a minha primeira desde então. A gente vai começar um papo de meia hora com o Silvio. Em determinado momento, a gente vai começar um papo com o Henrique. Se houver algum problema de conexão, se a conexão cair, não se preocupem. A gente, em seguida, continua esse papo e a gente tem esse encontro marcado aqui até às 10 da noite aí de vocês, tá bom? O Festcine Pedra Azul. Na edição desse ano, nós temos 45 filmes brasileiros e 23 filmes internacionais. São 9 webséries, 6 longas-metragens, 26 curtas-metragens brasileiros, dentre os quais a gente vai estar aqui conversando sobre 4 deles, 8 documentários brasileiros, 5 filmes de animação, 4 longas-metragens internacionais, 7 curtas-metragens internacionais, 6 documentários internacionais e 6 filmes de animação internacionais. Então é uma lista vasta, com muitas opções na programação. Eu me senti muito acolhido por esse festival na primeira edição que a gente participou. Acontece num cenário lindo ali no Bristol. E dizer para vocês que acompanhem mesmo, porque os filmes estão de bastante qualidade.
Enquanto eu aguardo aqui o Silvio aparecer, para que a gente comece o nosso papo com ele, deixa eu ver aqui dentre os comentários onde é que está Silvio. Enquanto a gente aguarda aqui que ele apareça, eu vou ler para vocês a sinopse do filme. Chama-se Alano, o nosso filme de hoje, e esse curta-metragem narra de modo intimista a história do encontro de dois personagens. O Miguel, interpretado pelo Silvio Leal, e o Alano, pelo ator Heron Cordeiro. De passagem pela cidade a trabalho, o Miguel, que ele é cineasta de classe média e homossexual, ele resolve divertir-se em um bar. Lá, ele encontra Alano, boêmio, de origem humilde e drogadicto, que nunca descobriu ocupação na vida. E com o tempo, ele percebeu que poderia tirar proveito de sua aparência para ganhar dinheiro, envolvendo-se com drogas e, consequentemente, com a prostituição. Deste encontro, emergem desejos e frustrações, pois a busca de Alano por prazer contrapõe-se à procura de Miguel por companhia. Dentro desse contexto, Alano surge como uma história de desencontros. E quem nunca passou por desencontros, né, minha gente? Os personagens metaforizam os contrastes sociais que, paradoxalmente, unem-se nas possibilidades que a noite oferece. Na narrativa, o desejo assume um papel central para realçar as desigualdades e suas inevitáveis consequências, como a solidão, tema que também aparece com imensa força. Deixa eu ver aqui se eu encontro o Silvio. Tá aqui, eu vi ele nos comentários. Eu vou aguardar que o Silvio, então, faça a solicitação para entrar. Agradecer desde já, né, a participação de todos. Oi, Silvio, boa noite. Olá, boa noite. Estava ao contrário, tinha que virar aqui, gente. Também sou meio desastrado. É a A segunda, gente vai acho que é a terceira. aprendendo, né? Vai se adaptando a Com, essa cer- linguagem. com certeza. Eu acho que é a segunda vez ou é a terceira que eu participo de uma live. Eu sempre fico nervoso. Acho que esqueci de ligar a luz aqui, só um momentinho. Imagina. Pronto, acho que deu É uma isso melhorada aí. mesmo. Vai, entra dia, sai dia, a gente vai se adaptando à linguagem. Eu também estou um pouquinho nervoso, já vou pedindo aí perdão qualquer, qualquer deslize. Idem. Silvia, é um prazer estar conversando com você. Eu já fiz a introdução do filme, falei um pouquinho das datas do festival, que acontece entre 4 e 8 de agosto. Certo. Lemos aqui a sinopse do filme e tô super curioso por esse bate-papo. Daqui a pouco também a gente vai ter a participação do Henrique. Boa noite para todas, todos. Eu que agradeço o convite, assim, de vocês. Estou muito feliz com a oportunidade do Alano estar participando de um festival tão incrível. Uma pena que esse ano vai ser online, né? A gente não vai poder estar, porque eu vi o lugar, é belíssimo, É entendeu? Assim, eu lindo. fiquei encantado. Nossa, uma pena mesmo. E agradecer também o fato do filme ter sido selecionado, né? Um filme rodado aqui em Alagoas, elenco praticamente todo alagoano, com exceção da atriz Magdalena Alves, que é pernambucana, mas é uma honra enorme e, enfim, o reconhecimento do trabalho, né? Isso é importantíssimo. E aí Essa você, troca. dentre esses 26 curtas-metragens, né, Uhum. concorrendo ao prêmio Rota do Lagarto, que por sinal também é um prêmio muito bonito, tenho certeza que vai ser uma alegria muito grande para vocês esse festival. E a gente pode começar um pouco já essa nossa conversa, para quem ainda não teve chance de conhecer teu trabalho, a gente falou um pouquinho já do que se trata esse enredo do Alano, mas começa se apresentando para o nosso público, a gente vai entrando aos poucos aqui na casa de cada um, em qualquer parte do mundo, né? Porque a vantagem Pois da é. Live é essa, a gente está rompendo aí barreiras para o Nordeste, para o Brasil, para o mundo inteiro. Nossa, isso é lindo mesmo. E você está em Los Angeles, né? Olha, eu estou aqui em Maceió, que maravilha. Recém-chegado, me adaptando aqui, tá dando tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, boa sorte, vai dar tudo certo. Bom, eu sou Silvio Leal, eu sou daqui, eu sou alagoano. Já comecei a minha carreira no teatro, né? Foi em 93 que eu comecei, no curso de formação do ator, que hoje é a Escola Técnica de Artes. É, Em 93 já tenho mais ou menos uma média de quase 30 espetáculos. E filmes eu comecei em 2004 eu fiz um teste para o longa Mulheres do Brasil, que veio fazer um teste aqui em Maceió, né? Tem uma história, eram cinco curtas e uma das histórias sobre cinco mulheres
em diferentes regiões do país. E aí veio fazer o teste aqui, eu fui assim, despretensiosamente, e acabei passando. Foi a minha estreia, né, no filme nacional. Olha, Foi meio assustador porque eu era de teatro, assim, não tive muito tempo de me preparar para a linguagem do cinema, que é bem diferente, né? Assim, tem uma outra dinâmica. Foi meio sofrido essa experiência, mas foi extremamente rica, né? Depois eu fiz mais 3 filmes, um média e 2 curtas. Foi quando eu conheci o Henrique e fiz o Ontem à Noite, que é o primeiro filme da trilogia do Desejo, que é seguida por Alano, né? É isso, né? Acho que eu deu acho para que você conhecer. tocou Sim, num eu também ponto sou formado em interessante filosofia. que já me deixa bastante curioso. Esse também foi o meu trajeto, que é a transição do teatro para o Isso. audiovisual, né? Aham. E participar de um filme, né, com escopo nacional, assim. Fala como foi essa tua experiência de palco e como é que essa tua experiência te ajudou na linguagem audiovisual. O que do teatro você conseguiu trazer de potência para a linguagem do audiovisual e o que realmente você notou, percebeu uma diferença? Uhum. Eu tenho pensado muito, assim, hoje, né, quando as pessoas chegam para mim e me perguntam, porque é a segunda vez que eu estou tendo a oportunidade de falar sobre isso, eu dei uma entrevista para o Alagoá, que é um canal daqui de Alagoas que trata de cinema, né? É uma página que trata de cinema. E eu tive a oportunidade de pensar nisso. Eu acho que eu não acredito que isso seja uma garantia, vamos dizer assim, o cinema é múltiplo, né? Assim, a não ser que isso seja fundamental para o tipo de trabalho desenvolvido especificamente, por exemplo, vai precisar de um trabalho de ator, um filme que vai precisar de ator, sabe? Porque pode ser um documentário, pode ser um filme que não necessita necessariamente. Eu acho que ajuda muito, né? Eu sou partidário porque a minha escola é o teatro, eu como é que se diz? Eu tenho uma paixão enorme, né? Passei um tempo afastado quando tranquei para cursar filosofia, mas aí eu voltei e foi nesse tempo que comecei a fazer cinema também. É fundamental, assim, para o trabalho do ator é a grande escola, a grande base. Eu tive uma dificuldade grande, como eu falei, né? Assim, nesse primeiro trabalho, porque eu não conhecia a dinâmica. O cinema ele pede um outro olhar, um outro tipo de interpretação, te pede mais paciência, né? Uma coisa, você não pode. Eu lembro que eu gesticulava muito por conta do, né, o teatro, ele pede isso e foi muito difícil. Depois, em seguida, eu tive, vamos dizer assim, a minha grande escola foram filmes que eu fiz aqui em Maceió, com um cineasta daqui, que chama Pedro da Rocha, Uhum. que é um apaixonado, ele sabe, é um autodidata, mas é um cara que é completamente apaixonado por cinema. E eu fico descobrindo aos poucos, sabe, criando esse outro olhar. Eu fui descobrindo que, sabe, o caminho não é por aí, não é que você chegar e ganhar um público, assim, sabe, colocar um público na mão É e outro sentir tipo aquele de arrepio. presença, né? Que se concentra muito na expressão do olhar, né? Exato, e na contenção, né? O cinema ele pede, sabe, quanto menos é mais. Você vai descobrindo aos poucos que há uma diferença grande, mas que a tua formação, sabe, ela vai te ajudar. O teatro ele vai te ajudar, sim, mas vai te ajudar, inclusive, a conhecer, a olhar para essa diferença de uma maneira, vamos dizer assim, mais madura, talvez seja isso, entendeu? Com mais segurança. Vai te impulsionar e vai te respaldar em alguns momentos. O teatro ele tem essa coisa maravilhosa. E para quem vai chegando aí agora no nosso bate-papo, por favor, vão colocando as perguntas de vocês. Ao final da nossa conversa, a gente vai tentar esse tempo para poder ir também ouvindo um pouco o que é que o público está curioso de saber. Mas desde já, eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem aqui dessa troca, né? De quem faz cinema para quem assiste cinema. E aí essas lives vão permitir esses diálogos aí para a gente. Mês do orgulho LGBTQIA+. Mas, Estamos falando de um filme que tem isso como temática em que uhum, isso perpassa, né, a obra. claro. Nos falava que se trata de uma trilogia de curtas, o que é um conceito bastante interessante de desenvolvimento de história. Você pode falar brevemente do que se trata essa trilogia, como é que essa ideia veio, e aí começar já a entrar um pouco mais em como é que a Lano se desenvolve, porque aqui a gente está falando de uma parceria de diretores, né? Então, muitos Isso. assuntos super interessantes.
Com certeza. Não, a primeira história, quando eu encontrei com o Henrique, eu falei, eu fiz alguns trabalhos aqui, depois eu conheci o Henrique. Nesse período, eu estava trabalhando como gestor da diversidade sexual, eu era gerente na Secretaria de Direitos Humanos, e foi o período que eu dei uma pausa no teatro, né? E foi um período muito rico para mim, mas extremamente sofrido. Eu era gerente de mim mesmo e Uhum. passei a lidar com realidades que eu não conhecia, né? Assim, e coincidentemente ou não, eu estava na faculdade já despertando o interesse por política. Você sabe que quem entra na faculdade de humanas nunca sai do mesmo jeito, né? Então eu fui despertando aquele interesse e a militância, assim, o ativismo LGBT, que ia mais, ele foi meio que chegando de uma forma muito forte. E eu comecei a conviver com muitas realidades difíceis, assim, que eu não tinha noção, eu não conhecia, né? Muitas histórias trágicas, muito sofridas, inclusive. E foi lindo porque eu tive um despertar para um lado meu que eu não conhecia. E fiz muitos amigos, né? Tive muitas desavenças, porque você está como gestor de uma pasta, né? De um segmento absolutamente Sim. complexo, sem muito recurso, sem ter como, né, como você trabalhar assim, de uma maneira satisfatória, gerando a você mesmo, eu já era gerente de mim mesmo. Mas eu fiz algumas amizades, né, dentre elas principalmente com as trans, com os travestis, eu tenho, sabe, fiz grandes amizades. E eu sentia muita angústia, porque eu conhecia o lado humano delas, eu conhecia o lado, sabe? E aí foi gerando em mim uma impaciência, sabe? Uma vontade de gritar para o mundo, que, sabe? Um inconformismo, uma revolta. E foi isso que deu origem ao Ontem à Noite. Certo. Porque eu criei aquela imagem, sabe? Que eu precisava mostrar para as pessoas o lado humano, sabe? E me apaixonei pelo fato de viver uma trans. Eu, como ator, eu já tinha feito personagens femininos. Na época ainda não tinha essa coisa, né, essa discussão que hoje a gente tem, né, dessa coisa da representatividade que é extremamente importante, que eu endosso e que eu brigo por isso, inclusive. Mas foi a paixão do ator mesmo, de querer fazer, de querer viver, e fui catando um pouco de cada uma delas. De querer Eu falei, entender gente, esse universo e poder expandir para uma plateia, né? A exato. Adri, que tem realizado lives aqui também pelo Festcine, falou uma informação que eu não sei se ainda procede, mas que 90% da comunidade trans ainda passa por uma situação de prostituição hoje em dia, né? Então, você entender essa realidade, questionar o porquê que outra forma de ser é forçada a viver de determinada maneira, porque não tem espaço social, é uma relevância muito grande, né? Não, com certeza. E tem outras questões também. Aqui é um estado, né, Alagoas é um estado que durante a década de 80, finais da década de 70 e década de 80, se assassinavam muitas travestis, sabe? Era uma coisa. E a gente filmou, rodou. Sim, aí eu decidi fazer, procurei o Henrique Oliveira para dirigir, né? Ele Certo. se encantou com a ideia e a gente fez. E aí fomos trabalhar no roteiro e fechamos o roteiro, mandamos para um edital, foi aprovado, foi uma loucura, uma surpresa linda, porque eu já tinha trabalhado com cinema, mas dessa vez, além de trabalhar no roteiro, eu trabalhei também, e como ator, eu também trabalhei na parte final de montagem, dando assistência para ele, então eu tive um contato maior com o cinema, né? Assim, e comecei a observar mais as coisas com mais atenção, e foi um trabalho extremamente de imersão, né? Assim, eu emagreci 14 quilos em 2 meses e meio, contraí uma hernia umbilical porque eu não saía da academia, eu tinha que transformar meu corpo, Meu virou uma Deus. obsessão. Pessoas estão longe de saber o que é que os artistas passam para poder comunicar determinados enredos, né? É Não, foi uma muito loucura. trabalho mesmo. É, porque começou a gerar uma culpa, assim, em mim, meu Deus, eu não sou harmonizado, mas eu tenho que ter um corpo que convença. Foi uma loucura. Aí eu fui expulso da academia uma vez, porque eu estava quase 6 horas dentro da academia malhando. O instrutor teve que me jogar a porta fora. Meu Deus. Mas aí eu gosto muito do resultado do Ontem à Noite. E aí a gente fez o filme, né? O filme rodou, foi para mais de 20 festivais, mostras, inclusive para o Mix Brasil. Olha, E foi lá no Mix que eu conheci o Alan Ribeiro, que é cineasta também. Aí a gente ficou amigo e a gente descobriu que tinha uma história muito parecida, né? Assim, que foi as histórias que deram origem ao Alan, ao curta. Aí eu voltei para Maceió com a ideia de fazer, passou um tempo, eu pensei,
E aquilo começou a crescer em mim, o desejo de continuar discutindo a questão LGBTQIA+, né? Assim, continuar. Eu não tinha pretensão, mas assim, eu digo, não, gente, essa história é incrível, eu preciso falar porque tem a ver comigo, com uma vivência minha. Passou um tempo, acho que uns 3 meses, eu procurei o Alan, falei, Alan, e aí, aquela história, eu posso fazer, você vai fazer como é? Ele falou, que história? Eu nem lembrava. Que história, menino? Aí eu contei a história, ele disse, faça, pode fazer. Aí comecei a trabalhar no roteiro, dessa vez trabalhei sozinho no roteiro do Alano, né? E tive duas ajudas, assim, depois que o roteiro foi aprovado, a gente passou 1 ano e meio para sair a grana, para poder rodar o filme, por É. conta de atraso de editar essas coisas, né? Que é complicado. Aí, nesse tempo, me deu 2 crises, bateu 2 crises, assim, mesmo com o roteiro aprovado, eu tive agonia e fui mexer no roteiro, rolaram 2 tratamentos, e o último foi com o Alan Ribeiro, porque ele veio de férias para o Nordeste, aí ficou lá em casa uma semana, eu mostrei para ele, aí ele me ajudou a dar um arremate, assim, em umas coisas que eu estava querendo, ele foi incrível, porque ele deu um norte bem bacana para o final do filme, e para o filme de uma maneira geral, e Hum. pronto, aí rolou. Aí, quando eu estava trabalhando com o Henrique, porque eu procurei o Henrique, né? O Henrique de início não podia dirigir, estava meio ocupado, cheio de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí, porque eu não tinha pretensão de dirigir, né? Eu não imaginei que eu fosse dirigir filme nem Você tão cedo na ocupasse que minha. você também vestisse esse chapéu, né? Pois é, mas O aí eu fiquei tão Marcos aqui desesperado. pergunta se o Heron que contracena com você no Alano, se ele faz parte dos outros dois filmes também. Ou se cada história tem um universo diferente, tem um elenco diferente. Bom, é, é, eu pensei no Heron para a terceira história, né? Só que o roteiro está pronto. Na verdade, eu pensei o Heron desde a primeira, porque o Heron é meu amigo, né? Daqui de Maceió, a gente começou a fazer teatro juntos e tal. Depois ele foi para o Rio, eu fiquei. E a gente sempre se falava uma vez ou outra. Aí, quando eu fiz o Ontem à Noite, eu pensei nele para fazer o Felipe, né? Que é o Uhum. personagem que contracena com a trans. Só que o Heron estava fazendo uma novela, eu acho, estava sem tempo, aí acabou não rolando. Quando foi o Alano, foi bem maluco, porque quando eu pensava no Alano, eu pensava num rapaz mais jovem, num ator mais jovem para fazer. Aí o Henrique falou, poxa, por que não chama o Heron? Eu falei, será? Aí fiquei pensando assim, eu digo, eu acho que. E foi acertadíssimo, porque eles. Né, o personagem ele ganhou mais densidade e tudo. Foi uma escolha acertada. Bom, ele fez o Alano, aí eu convidei ele para fazer uma participação no terceiro, mas até agora o terceiro está na espera, né? Não sei se vai. Nem tão cedo vai rolar. Como é que vai rolar também, O né? terceiro ainda, ele já existe um pré-roteiro, já tem nome, já tem alguma possibilidade de pré-produção ou ele ainda está nessa parte de desenvolvimento? Não, ele já está pronto, a gente terminou o roteiro, né? Terminamos o roteiro e mandamos, inclusive, para o edital. Ele não foi aprovado, o último que teve, mas já está pronto. Inclusive, eu tenho uma verdadeira paixão. Foi feito por uma mulher, pela Patrícia Mess, que ela escreve, né? E porque é uma história de 2 mulheres, né? Uma história de amor. Porque a grande pegada, a grande sacada da trilogia é justamente isso. É partir de uma história trágica, né? O Ontem à Noite é uma história extremamente violenta, crua, passa pelo Alano, que aí a gente vê que não é uma coisa tão violenta, sabe? É uma coisa como se estivesse se encaminhando para um desenlace, porque eu quis No trazer isso, Alano né? tem mais essa questão, né, Silvio, se você me permite. Tem Claro, um jogo ali, você falou que o Ontem à Noite é bem visceral. No Alano tem mais um jogo assim interno dessa relação de dois estranhos que estão ali se conhecendo, cada um com um interesse muito diferente, uma possibilidade de que já se dissipa, não é isso? exato. E também o meu interesse com o Alano era tratar não de uma situação violenta, ser mais um filme que trata de violência, mas mostrar a iminência da violência, né? Esse local que o LGBT é colocado e que acontece qualquer problema, qualquer acidente, ele é culpabilizado por isso, né? Então eu quis mostrar isso. Você é jogado nesse local, né? Esse local que eu falo assim, estando à margem, né? Os guetos e tal, e você ainda é culpado, né? Porque acontece um problema sempre o gay, né? Porque procurou, porque foi atrás, e a gente não tem culpa, né? Eu quis lançar essa luz nessa situação. E mostrar também essa coisa da solidão, né? Que continua o caminho, vai a coisa da solidão, dos desencontros,
né? Agora, uma coisa que me deixou muito feliz, só um parênteses com o filme, é que quando eu fui assistir a primeira vez, a primeira projeção, né, que foi lá em São Paulo, no Festival Mix, que ele também foi para o festival, eu fiquei muito surpreso com a reação das pessoas. As pessoas riam muito, sabe? Isso é muito bacana, porque o filme tem um humor que de Sim. início eu não pensei que ele tivesse, né? Assim, as situações, as pessoas riam muito, então ficou gostoso assistir assim o filme, né? E as pessoas vão esperando que aconteça uma tragédia e não acontece. E não E passa de acontece. maneira bem fluida, realmente. Me chamou a atenção, assim, determinados detalhes, minúcias que o roteiro apresentava, desde a escolha do nome dos personagens, ou mesmo informações que estão de maneira bastante sutil, mas que são importantes para o entendimento da história no próprio diálogo, né? A gente vai aqui se encaminhando já para mais 5 minutinhos de conversa com você e eu ainda tenho uma série de Ah, perguntas para você, para o Henrique, que estão justamente nesse lugar. Eu acho que o filme ele começa de maneira bastante performática e aí eu vejo a força das diferentes linguagens artísticas presentes no audiovisual. Quando você tem ali no bar aqueles artistas bem exóticos, né? isso. E como cada um desses elementos contribui para contar a tua história. O Alano, ele né, diz que o nome dele significa pedra, ele tem determinados adereços que vão revelar traços de personalidade dele, tudo isso está muito ali. Como é que foi esse desafio né, de colocar esses pedaços de informações através da imagem? É o desafio do realizador, né? Exato. Não, essa foi o meu primeiro. Quando eu falei na crise que eu tive com o roteiro, foi justamente isso. O filme foi aprovado e estava muito seco, faltava muita informação dos dois personagens, né? Eu digo, aí é que ele começou a me incomodar. Então, uma das pessoas que me ajudou muito nisso foi o Goberi Lessa, que é um camarada do partido, meu amigo, e a gente o Golbery foi esse primeiro tratamento e ele jogou essas coisas, ele abriu, ele jogou luzes para mim com relação à questão do nome, da importância do nome, e daí eu desenvolvi a questão do nome do Alano, sabe, do Alano, que é Alano, que não é Alana, feminina, aquela coisa toda, né, que isso não deixa de ser também um componente bacana para a situação da mútua sedução dos dois personagens ali, que você não sabe até que ponto eles estão falando a verdade ou não estão, isso é bacana. Esse ar de mistério do Alano também, né, que tem, do personagem, que o Aaron fez lindamente, né, um grande ator maravilhoso. E, e, e a arte, né, vamos dar a César o que é de César, né, o trabalho da Liara na arte foi primoroso, ela fez uma pesquisa incrível em cima de Mapplethorpe, daquele fotógrafo, sabe? Quando a gente definiu, quer dizer, o Henrique definiu como diretor de fotografia e sugeriu que seria preto e branco, né? E a gente escolheu a coisa do preto e branco justamente para porque a gente não queria datar o filme, queria deixar uma coisa meio no ar, não aparece celular no filme, né? Porque a gente também queria remeter um pouco aos anos 80, 90, no início, né? Quando ainda não tinha essa coisa. Então a gente buscou o preto e branco para dar vamos dizer assim, para ficar uma coisa mais menos datada, menos, sabe, uma coisa mais. Eu acho que o Henrique pode falar para vocês de uma maneira mais técnica, né? Que é a área dele. E um detalhe ao Aí, final do filme que presentifica um pouco essa história, né? A gente vê o filme em preto e branco e tem um dado ali já próximo aos créditos que torna essa história recorrente, independente da era que esteja se passando. Né? A gente vê a continuidade aí desses casos de Alano. sim, sim, mas aí voltando para a questão da arte dela, a Liu ela fez um trabalho de pesquisa incrível, né? Assim, e foi compondo os personagens de acordo com a personalidade de cada um. Então, foi um trabalho de equipe, porque cinema é isso, né? Cinema é equipe, e foi isso também que me fez aceitar dirigir, porque eu vi com Ontem à Noite que existiam bons profissionais aqui em Alagoas de cinema, eu digo, vou investir, eu acho que eu vou investir de uma maneira muito segura, e graças a Deus eu fiquei muito feliz com o resultado do filme, assim, gostei bastante. O que você gostaria de destacar aqui para a gente, enquanto já a gente passa a bola pro Henrique? Eu ainda não encontrei ele aqui nos comentários, até dizer para ele dar um alô aqui para Uhum. a gente continuar esse papo com ele. Mas o que você, enquanto né, esse fazedor de cinema, qual foi um dos maiores aprendizados dessa obra específica? O que representa para você estar né, conseguindo dissipá-la no Festcine? O que você espera desse encontro com o Festcine? Uhum. E
Qual a mensagem mais forte, de repente, que você queira comunicar com o Alano hoje, né? Diante do que a gente tem vivido, não só de relações de desencontro, da virtualidade, do respeito ao LGBT, o que é que... Fala um pouquinho aí desses três quesitos para a gente encerrar. Tá, ai, você vai achar um absurdo se eu disser a você que o primeiro já me escapou, assim, você pode repetir, pelo menos o primeiro. Posso, qual foi, nesse trabalho específico, qual foi o teu maior desafio ou lição? O que é que esse filme, né, te possibilitou enquanto realizador? O que é que significa a tua participação no Festcine? E o que, que de mensagem tu quer deixar com o Alan? Certo. Foi de extremo aprendizado, né? Para mim, como pessoa de cinema e como, né, assim, porque eu estava atrás e na frente das câmeras ao mesmo tempo. Eu vi a importância de confiar em pessoas, de dividir. Eu acho que essa coisa do coletivo ela é fundamental. A gente tem que pensar sempre a arte dessa maneira, entendeu? Assim, não só o cinema como o teatro, como tudo na vida. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que a gente tem que focar muito nisso, sabe? No coletivo. Então, lógico, tem coisas que você repensa depois. Eu teria agido assim com mais calma, eu teria pensado nisso de outra maneira, mas tudo é aprendizado. Numa segunda experiência, eu devo confessar que gostei muito da experiência de me dirigir, porque isso, além de tudo, me dá uma certa independência, né, assim, de correr atrás dos meus projetos, de correr atrás das minhas coisas, sem precisar ficar esperando convite, essas coisas. Eu gostei muito, eu acho que, inclusive, essa coisa de estar hoje em dia que a gente está isolado, se vendo, se falando, se gravando, isso também é bom, porque eu fiz um vídeo, eu gravei umas 500 vezes para poder chegar no resultado, e eu fui me testando e me vendo, isso é bacana, né? Dentro dessa perspectiva do audiovisual, da câmera e tal. Criando essa própria percepção, né? Isso, exatamente. Então, foi um grande aprendizado, foi muito. Eu fiquei muito feliz, não apenas com o resultado, mas o processo em si, né? Porque foi um set tranquilo, todo mundo cooperando, muita gente jovem trabalhando, acreditando, né? Eu vejo isso de uma maneira bacana, promissora para o audiovisual em Alagoas, né? Porque tem muita gente com vontade de fazer, e estão surgindo oportunidades. E, então foi isso. Eu teve uma hora, só para finalizar essa primeira parte, que eu me emocionei muito, né? Porque quando eu estava escrevendo o roteiro, eu tinha uma imagem de como seria a cena, e na hora que eu estava filmando, foi incrível. Deu aquele start, que é a hora da cena do bar, que está o Alano lá com as meninas e o Miguel está sentado um pouco mais atrás. Gente, quando eu parei, lembrei de quando eu estava escrevendo, eu falei, nossa, saiu exatamente como eu imaginei. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Bom, Quando você eu consegue espero. esse ambiente favorável para que a criação floresça, né? Você vê aquela Sim, mágica do sair do papel para criar um corpo e isso daí depois chegar em tantas outras pessoas. não, isso é lindo. E sem contar das coisas que surgem no processo, né? Nós tivemos uma preparação de ator maravilhosa também. O Henrique já tinha feito no Ontem à Noite, fez agora a preparação também, muita improvisação. Então teve coisas que no meu personagem, que de início eu não imaginava, mas ele ganhou mais autonomia, ele ganhou mais força, o Miguel, né? Isso veio do trabalho de preparação de atores, dos ensaios que a gente teve, muita improvisação, como eu falei, né? A ajuda do elenco também, Magdalena Alves, uma atriz fantástica, a Tamilca Viana, o Heron Cordeiro, que é Diga-se incrível. de passagem que realmente é um elenco que está bem coeso, bem forte. Chamou a atenção a qualidade de atuação de vocês, parabéns. Ô, querido, obrigado. Me chamou também bastante a atenção, apesar de uma participação rápida, também das pessoas que trabalham no hotel, o cuidado que vocês tiveram com a arte, com a atuação, foi bem legal. Isso, esse trabalho é da Liara, maravilhosa. Liara Cavalcante, Cavalcante. Sim, aquela coisa do hotel. Não, e teve uma coisa engraçada que aconteceu no hotel. Aquele senhor da recepção é um grande ator de Alagoas, Otávio Cabral, que fez o Esperando Godot comigo agora no teatro recentemente. Foi uma honra, ele foi meu professor, um grande ator. E na hora que a gente estava fazendo a cena, foi na recepção de um hotel e o hotel não parou, né? Aí teve um senhor que chegou, pediu a chave a ele como se fosse, como se ele fosse o recepcionista do hotel. Então foi muito engraçado isso, aconteceu essa cena. Não, foi incrível, gente. Eu fiquei muito emocionado com tudo, né? Assim, e a entrega das pessoas. Então, isso respalda, isso garante outras. Então, eu já viajei no terceiro filme. O terceiro filme é lindo.
Se Deus quiser, a gente vai fazer, vai rodar, que é uma história de amor entre duas mulheres. Sim, com relação à questão do festival, uma honra, óbvio, sempre é importante, porque não deixa de ser um reconhecimento para o trabalho, né? A gente fica aqui, né, meio que sem saber, mas quando é chamado para o filme ser rodado lá fora, é a oportunidade das pessoas verem que tem trabalho de qualidade, tem pessoas trabalhando, fazendo cinema. E quando eu vi o festival, quando eu fui olhar a curadoria, nossa, incrível, eu fiquei, nossa, gente, eu fiquei tão feliz, você não tem noção. Então eu espero que o filme ele faça bonito, que agrade as pessoas, né, que gere discussão, que isso é mais importante, que incomode também, porque é bom incomodar, a gente faz para incomodar, para Pensar, criar fazer pensar. né, exato, para criar reflexão, né? Assim, uma coisa que me surpreendeu muito foi assim, algumas mulheres, sabe, chegaram para mim e falaram assim, nossa, como me tocou, é muito sensível. Então, ter escutado isso para mim foi um marco, né? Assim, porque eu tinha medo que eu nunca tinha feito uma cena de sexo. Eu tive muito medo, né, quando a gente foi ver, foi começar a trabalhar na montagem, eu falei, nossa, gente, aí eu fiquei meio angustiada, porque para mim foi a primeira vez. Quando eu fui pro festival, É. aí o pessoal, quando o pessoal começou a dizer que estava bonita, que não estava apelativa, que estava vulgar, né, que estava picante, mas que não estava. Aí eu fiquei feliz. Eu falei, ai, acertei, era isso que eu queria, entendeu? E a terceira coisa, eu sou péssimo. Ai, a terceira coisa. A terceira A coisa é o terceira, que que você espera, eu acho que você já falou um pouco, mas o que que você espera justamente para você, qual é a força desse filme, né? O que é que você quer deixar como mensagem desse filme para as é, pessoas? Sem eu, dar muito spoiler, mas assim, o que que você gostaria de comunicar com a feitura desse filme? aí eu acho que eu já dei uns 500 spoilers, né? Ai, meu Deus. Eu me empolgo aí vou falando. Mas, enfim. É, porque foi uma experiência que eu vivi, né? Eu vivi uma experiência, no meu caso, a história não foi bacana, assim, não acabou de uma maneira leve. Eu fui torturado, né? Por Nossa, 2 horas e meia dentro de um quarto de hotel. isso é Isso pesado. foi pesado, pesadíssimo. Isso foi em Fortaleza, eu estava trabalhando lá com teatro e conheci um cara no Cine Ceará, o festival, saí com o cara, a noite maravilhosa, fomos pro hotel, tava de boa, tinha ido para um monte de lugar com ele, incrível, uma companhia maravilhosa, agradável, aí de repente o cara se mostrou um monstro, né? Nossa, E assim, não houve violência física porque eu tentei o tempo todo apaziguar, mas o meu desgaste foi terrível porque foi uma violência psicológica. E uma coisa que ficou na minha cabeça foi que ele falou assim: eu posso matar você e vou sair de boa, nada acontece, vai ser mais um gay que morre. que absurdo. Foi. E num Então isso ambiente que ficou. você espera justamente o contrário, né? Você saindo de um festival de cinema, inclusive, um abraço para todo mundo de Fortaleza, eu sou de lá. Um abraço para todos os nossos colegas aí do Cine Ceará. Que história, né, negativa, mas que bom que você usou desse momento terrível da sua vida para alertar também através do próprio cinema, né? Não, claro. Então, e foi um período muito difícil. Passei um tempo com muita vergonha de falar sobre isso, durou muito tempo, mas eu tô feliz de ter conseguido sublimar, né, de uma certa forma, e colocar isso, essa experiência que não foi boa, mas transformar em algo bacana, né? E que, como eu falei, o Alano, ele não é um filme violento, mas é um filme que trata, que podia ser, né? Assim, podia ter rolado uma tragédia ali, né? O cara tava, já ia dar outro spoiler, enfim. Mas podia acontecer, né? E que é justamente o primeiro filme ele trata disso. O Ontem à Noite ele é bem mais cru nesse sentido, né? Eu ter conseguido o meu sonho, assim, eu só espero que eu não morra antes de ver a terceira história pronta, porque a gente não sabe também como é que tá, né? A gente tá essa situação que a gente está vivendo hoje em dia é muito difícil, essa perseguição em cima dos LGBTQIA+. Isso tá uma coisa assim insuportável. Filmes que, né, em editais que já foram da Ancine, que já foram aprovados e tudo, eles vetaram. Isso é horrível, isso é angustiante, sabe? Eu acho que é um momento da gente brigar mesmo e lutar por isso, né? Porque é muito importante dar voz a quem sabe. E como eu falei, né? Assim, me encantou. A gente abriu o filme por 48 horas durante a pandemia. A gente quis fazer para dar uma força para as pessoas e tal. Vamos liberar o Alano. Menino, foi uma surpresa tão grande, Lucas, porque eu tinha receio, né? Porque, mas De as pessoas aceite, né?
Exato, mas as A pessoas gente está chegavam aqui para mim. buscando ver se o Henrique também faz uma participaçãozinha, mas eu não vi ele nos comentários, viu? Nossa, eu falei para ele que eu já avisei 500 milhões de vezes e nada. De qualquer Será que forma, a gente aconteceu? vai mantendo aqui o nosso diálogo. Sim, Eu queria sim. ressaltar para quem está chegando aí na nossa conversa, o Alano é um dos curtas participantes do terceiro Festcine Pedra Azul, concorrendo com outros 25 trabalhos. Ele tem um recorte, né, o festival é bastante diverso nos temas, e ele fala dessa questão dos desencontros de dois estranhos que estão passando uma noite juntos, no universo LGBTQIA+. Tem uma série de coisas, eu acho que a questão da fotografia, a proporção de tela, os diálogos, tem muita coisa a ser discutida a respeito do filme. Se Deus quiser, o Henrique aparece aqui também para falar um Vai pouquinho. aparecer. E o que você traz, que eu acho que é bacana, Silvio, é que falando dessa jornada que a gente passa de alguns minutos com o filme de vocês, a gente consegue abrir justamente para discussões sobre a violência, para discussões sobre o que é fazer cinema independente no Brasil, para, né, tem uma série de essa força que a arte Não, permite, né? com certeza. Assim, eu falei algumas mulheres vieram falar comigo, mas eu não falei de gays também que vieram, amigos, entendeu? Teve um amigo meu que é músico, que morou um tempo no Rio, ele falou, menina, você contou, quem lhe deu permissão de contar a minha história, o que eu vivi no Rio de Janeiro? Você simplesmente contou a minha história. Eu falei, nossa! Né? Eu fiquei, mas isso é bacana, né? Você conseguir chegar nas pessoas, assim. E as mulheres que vieram falar não são mulheres gays, mulheres hétero, né? Que vieram. Olha, ele entrou agora, o Henrique, Tô vendo. né? E aí você vê que você está localizando uma história dentro de um segmento, né? Um segmento social específico, mas que aquilo ali tem ressonância, né? Porque a solidão, o desencontro, o medo, né? O tesão, o gozo, tudo isso é da ordem do humano, né? Independente de ser gay, hétero, enfim. Exato. Dos riscos Então de se relacionar, né? De construir algo com alguém. com certeza, com certeza. Silvio, deixa eu ver aqui. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu espero que a trajetória do filme seja estelar e que, Axé. quem sabe, ganhe prêmios no festival. Eu vejo aqui o Henrique online. Eu não sei se você tem que sair para ele entrar. É, Henrique, você consegue pedir aqui para participar da live? Me manda aí a solicitação. ele já mandou? Ele já acenou aqui. Tô querendo ver se ele manda para a gente a solicitação de entrar. Contando aqui com o apoio também da Karine, dando aí uma assistência para a gente. Oi, Karine. Como eu falei, pessoal, essa é a minha primeira vez. A gente ainda tem mais 3 encontros aqui. Vão perdoando aí qualquer... Mas parabéns, viu? Você está saindo muito bem pela primeira vez. Obrigado. Gente, vou aproveitar e também já pedir para vocês seguirem as redes sociais do Festcine Pedra Azul. A programação vai estar disponível pelo próprio site, festcinepedraazul.com.br, em que vocês vão poder assistir os filmes. Deixem nos comentários se vocês tiverem mais perguntas a respeito do próprio Alano, né? Entrem em contato, sigam a gente nas redes sociais também do Silvio, do Henrique, para que a gente continue esse papo. Eu vou sair porque ele só consegue, ele está dizendo aqui que só consegue um por vez, né? Eu tenho que sair. Certo, vejamos. Certo? Obrigado, viu, Silvio? Até a próxima. Obrigado a você, querido. Tchau. Tá, pronto, gente. Agora a gente vai continuar esse nosso papo com outro diretor, Henrique Oliveira, alagoano também, creio. Deixa eu ver aqui se ele me manda o convite. Eu vou frisar aqui para vocês que todos os dias, né, a gente está tendo esses bate-papos com os realizadores. O festival tem websérie, animação, aqui, deixa eu ver, longas e curtas, né, em todas as categorias, premiando aí cineastas do Brasil e do mundo inteiro. Tudo bom, Agora Henrique? foi. Agora foi. Tudo bom? Boa Prazer noite. recebê-lo. Já vou Prazer. aqui começar a nossa conversa com gosto de gás, porque o Instagram só permite 1 hora de papo. 1 hora. É. Isso.
Primeiro, eu queria saber de você, como é que esse trabalho chega a você, como é a experiência da co-direção, que eu acho que é algo que tem, né, não só nesses momentos que a gente busca colaborações à distância, mas eu vejo como sendo um movimento também do audiovisual, de séries de televisão, em que se torna cada vez mais comum a presença não só de um time de escritores, como um time de diretores, né? Isso. Isso diversifica também o olhar sobre as obras. Se você puder começar aí se apresentando para a gente Tá e bom. falando um pouquinho dessa experiência da co-direção. Meu nome é Henrique Oliveira, gente, boa noite. Obrigado ao festival pelo convite também da live. E trabalho com audiovisual há 17 anos, né? Como diretor de fotografia, sobretudo. Então, para resumir, basicamente é isso, assim. Eu vou tentar responder as duas perguntas como uma coisa só. O projeto me chegou, na verdade, quando o Silvinho, a gente já tinha trabalhado junto no Ontem à Noite e tudo, né? Que eu dirigi sozinho, mas que a história já me veio através dele. Ele me procurou para eu poder dirigir o Alano, né? E tal. Isso que eu falei para ele, man, eu não sei se, tipo, eu dirigi o filme e tal, eu tenho uma coisa assim que eu gosto muito de, não sei se é uma coisa aquariana e tal, mas eu gosto muito de diversificar, assim, sabe? Eu não gosto muito de ficar repetindo e tal as coisas, enfim, eu gosto sempre de estar em novos desafios. É. E assim, lógico, cada história é uma história, enfim, né? O Ontem à Noite e o Alano são de universos diferentes, assim, e tal, mas girava em torno mais ou menos da mesma temática ali, né? E eu falei, man, não sei, eu queria um desafio novo e tal. Aí eu falei, não, lógico que eu topo estar como parceiro do projeto, mas não sei se como diretor. Ele voltou e tal, disse, pô, vou procurar alguém, girou, procurou algumas pessoas e todo mundo sempre botava pra ele de volta, assim, sabe? Apesar de gostar muito, mas sempre jogava pra ele de volta. Aí Sim. até que uma parceira da gente falou, velho, é tipo assim, é inspirado na sua história e na do Alan, surgiu de você, vai, tem todas as prerrogativas porque você não dirige. E tal. Aí o Silvinho falou, tipo, vai, não, eu? E tal, bateu aquela. Mas aí uma hora ele topou o desafio e voltou pra mim. Ele falou, meu, o que é que você acha de ser meu parceiro, assim, e tal, na direção? Eu falei, não, aí vamos nessa, assim, e tal. Aí é legal, é bacana. E aí surgiu de uma forma muito natural nesse sentido. O convite, a gente já estava trabalhando junto no roteiro, a gente já estava trabalhando junto, então a direção meio que veio como quase uma consequência natural, assim, de estar ali na co-direção. E foi muito fluido também nesse sentido, porque apesar de Silvinho ter sido o protagonista do Ontem à Noite, né, como ator, ele já veio com a ideia do roteiro e a gente já trabalhou junto. A pós inteira do filme, ele me acompanhou. Todos os dias de trabalho da pós do filme, da montagem do filme, ele acompanhou. Então a gente já estava acostumado a ter esse bate-papo e tal. E aí foi, enfim, foi como uma consequência mesmo da fluidez das coisas. O que facilita esse pensar juntos, né? É uma construção mesmo, esse processo de Isso. co-direção. A gente vê casos cada vez mais frequentes disso na indústria. Eu acho que o cinema de autor é muito interessante, mas a possibilidade de colaborar e se entender criativamente também é uma pérola que às vezes pode gerar experiências únicas, né, no cinema. Sim. E aí me fala um pouco como é a tua participação quando a gente já está assim na fase de produção. Que tipo de desafios esse trabalho trouxe em que você se via dividido, né, na direção? Você também assina a fotografia? Isso. Você também assina a fotografia. E ter o diretor ali encenando, como é que funcionou essa dinâmica de vocês na prática, né?
Então, na pré-produção é mais fácil, né? Porque a gente tá ali junto, tá na pré, ele não tá em cena, né? A não ser no processo de preparação de elenco, por exemplo. Então, assim, a gente não tinha muito esse tipo de pensamento, de tipo, né? Dos limites, vamos dizer, das fronteiras. Mas aí o que a gente fazia durante a produção, durante a gravação, era o seguinte: como ele estava em cena, obviamente eu ficava na coisa da composição e tal, que já é responsabilidade da direção de fotografia, né? Luz e tudo, enfim, essa coisa mais técnica. Mas assim, sempre a gente ia gravando, 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 gravando. Quando eu achava, chegar no meu número cabalístico, assim, que tinha 3 takes perfeitos, aí Sim. eu disse, man, vamos aqui, vamos assistir agora. Aí parava, aí ele ia assistir aí eu já ia dizendo, ó, tipo, ó, tem essas 3 opções aqui, né? Continuista anotava lá, assistente de direção. Quando eu revisava, eu já ia dando as opiniões também para ele. Eu disse, ó, essa foi a melhor de elenco, essa foi a melhor técnica e tal. Ele revisava e aí a gente batia junto, ok. Assim, ele falou, man, não, realmente temos e tal, essa aqui é a melhor. Aí a assistente de direção marcava lá como a definitiva, com a continuista, e a gente passava para a próxima cena, assim. Era bem nesse sentido, mas eu sempre lembrando, sabe, que tinha ali um parceiro até para a própria equipe, assim, não enxergar ele só como ator, né, do filme. Uhum. Lembrar que é um diretor que Você me ouve? Você me ouve? Oi, voltou. Deu um pequeno glitch, né? Mas ouvi. É, O Marcos pergunta aqui: a direção aconteceu mais nos ensaios do que no set? Como foi essa preparação? Queria que, como a gente vai salvar essa live, e ela tem esse período de 1 hora, temos aqui 8 minutos de papo. tá. Então, quero desafiar você aí, diretor, na sua edição. O que é importante que as pessoas saibam aqui desse nosso bate-papo sobre esse trabalho? E, por favor, aderece aí o que o Marcos perguntou, essa questão da direção nos ensaios ou no set. Ah, tá, era isso. Eu ia voltar aqui para ver a pergunta dele melhor. Não, então, o lance da gente sempre ter esse histórico já, vamos dizer, de parceria já, eu e o Silvinho, é que a gente sempre debatia muito um com o outro o que ambos estavam pensando. Então, por exemplo, apesar de algumas horas o Silvinho não ter como, porque ele estava em cena, dar opinião X ou Y sobre uma coisa ou outra, eu já sabia a opinião dele previamente sobre X ou Y coisa. Então, assim, eu também já ia, tipo, dando ok, tocando algumas coisas baseados nessa conversa de pré-produção, assim, entendeu? No processo de preparação de elenco, realmente, assim, o Silvinho, quando estava em cena, isso foi uma coisa que ele colocou, quando ele estava em cena no processo, né, de preparação com o Heron, com o resto do elenco, ele realmente, aí sim, no de pré-produção, ele procurava estar ali como ator mesmo e tudo. E aí eu ia passando os feedbacks, entendeu? Eu dizia, eu acho que pode ajustar melhor aqui ou ali, eu acho que traz um pouquinho, filtra um pouquinho mais, traz um pouquinho de emoção assim, o assado e tal. Aí, às vezes, por exemplo, geralmente eu tinha uma equipe de making off acompanhando o processo de preparação de elenco. Então, por exemplo, eu perguntava se a Jaque, que foi a fotógrafa que acompanhou muito esse processo de pré, tinha uma foto de um momento X ou Y. Se ela tivesse, ela me dava, eu mostrava para ele, falou, tipo aqui mais ou menos e tal, tá vendo, assim, assim, assado. E a gente Tentar ia muito acessar nesse sentido. determinado momento, né? Que para vocês foi um highlight, assim. A gente tem ali esboços, né? De lide com drogas, de uma possibilidade de violência. Eu acho que também os atores, como eu falei para o Silvio, estão super bem no trabalho. Queria parabenizar vocês. Queria saber como é que é no set trabalhar sobre esses temas que são delicados da natureza humana, né? Da violência, da droga, do sexo, da sedução. Eu acho que tem um jogo de poder, uma sensualidade. E ali no final do filme vocês dão pra gente esse indício de que essa história pode continuar. Vocês Isso. dão o nome do filme Alano, mas eu vejo assim, o Miguel é a pessoa que está passando por essa transformação, né?
O Miguel Sim. é que é o tal anjo. Faz sentido o ponto de vista, assim. Inclusive, é uma história engraçada se contar, assim. O Ontem à Noite, por exemplo, que é o filme anterior, né, da trilogia, um projeto de trilogia, mas cada filme é uma história independente, né? Eles se ligam pelo desejo, vamos dizer assim. E o nome da trilogia é Trilogia do Desejo. No Ontem à Noite também, a ideia do protagonismo era ser do Felipe, que era o outro personagem que não era a Vivian, a trans. E terminou sendo a Vivian, a trans. No Alano fica ali dividido. Eu acho que ainda fica um pouquinho mais equilibrado esse jogo entre Alano e Miguel, assim. Mas sobre lidar com esses temas delicados, eu acho que é muito também do clima que se cria para cada hora, assim, sabe? Tipo assim, o filme ele tem momentos delicados, tem momentos de tristeza, tem momentos de flerte, mas o filme também tem muitos momentos de humor, se você for reparar, assim. É um humor que assim, é um humor quase político, mas ele tem sabe, ele usa o humor para tirar um pouquinho o peso de algumas coisas, mas para fazer refletir de um modo mais leve, vamos dizer assim, né? Tentar. Então, por exemplo, na hora do sexo, quando rodo, geralmente os meus filmes têm cena de sexo em alguma instância, assim. Por exemplo, na hora de gravar, é só a equipe essencial da essencial, essencial. Tipo assim, 5 pessoas no máximo mesmo, assim, além dos atores em cena, sabe? Para poder trazer esse clima intimista, para poder trazer essa atmosfera, sabe? Mais centrada ali, trazer a energia para o que a gente está mostrando, sabe? Filtrar mesmo esse processo de influência. O lance das drogas, na verdade, assim, não foi uma coisa nem que a gente pensou muito, assim, não teve. Foi muito natural, assim, sabe? Eu fico No me set. perguntando é mais na prática mesmo, a questão de, por exemplo, né, como você falou, o ser humano, nesse estado de atuação, ele já é um ser à flor da pele. Então, e o cinema exige esse processo de repetição de Isso. takes até você encontrar o que seja, né? Como é que é para você conduzir ele ter que cheirar o pó repetidas vezes, coisas que vão mais da prática mesmo do ator, né? Como é que se dá essa sensibilidade de vocês que estão do lado de fora? O Marco sugere aqui que essa trilogia do desejo vire um Contos de Nova York, assim, costurando essas 3 histórias. Boa, boa. Não, então, em relação a essa coisa mais técnica, é por isso que, por exemplo, para mim é muito importante o processo de preparação de elenco. Porque, assim, quando você faz o processo de preparação de elenco, você vai criando na fisicidade do ator, sabe? No sistema muscular, emocional dele mesmo, pontos que eu chamo de chaves de ativação que para determinadas cenas vão se impondo, entendeu? Seja um movimento que vai se repetir e a gente trabalha com essa própria ideia de repetição, de exaustão, né? Uma coisa meio Grotowski, assim. Quanto às vezes vai mesmo para uma coisa mais Stanislavski, memória afetiva, e de, por exemplo, determinados tipos de cena eu prefiro rodar, e assim, por exemplo, os atores sabem a partitura ali. Chegou um momento X, eu não dei o corta, os atores já sabem que eles têm que voltar para o ponto inicial, a equipe não vai cortar, e a gente vai repetir, e entra naqueles looping quase mantra, assim. Quando eu disser o corta, aí todo mundo sabe que valeu, assim. Então aí a gente passa para a próxima cena. Porque realmente o corta, aí vem, bota a claquete, aí bate e tal, não sei o quê. É uma série de coisas que realmente vai tirando, né, o ator do lugar de concentração e de permanência naquela energia, né? Henrique, eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Foi super Obrigado. leve o nosso papo, mas instigante. A gente vai encerrando aqui essa nossa 1 horinha de conversa. Espero que o público tenha ficado curioso pelo filme. Acessem as redes sociais do Curtalano, do Henrique Oliveira, do Silvio Leal. Sigam o YouTube, as redes sociais do Festcine Pedra Azul. E deixar aqui o nosso obrigado da equipe para vocês. Muito obrigado, gente, pelo convite, por tudo. Obrigado, Lucas. Valeu.